Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Charão. Eu sou professora de letras, né, da língua portuguesa. E hoje eu estou fazendo esse intensivo aqui com vocês. É mais uma aula, né? Já tem um material posto no Moodle lá. E hoje a minha proposta desde das duas primeiras aulas sempre foi entender o funcionamento da língua, né? Porque isso é imprescindível para qualquer bom leitor, né? Ser capaz de aprimorar suas competências interpretativas e tudo mais, né? Então, por isso que eu estou começando desde o início para depois nós começarmos a trabalhar outros textos. O formato da aula vocês já conhecem, e aí eu vou começar só fazendo um adendo sobre as aulas anteriores, né? Que a gente conversou sobre dígrafos, encontro consonantal, definição das regras de divisão silábica, como empregar os sinais gráficos, monossílabos, átonos e tônicos, encontro vocálicos, enfim. A gente estudou todo um conjunto de regras gramaticais, na verdade, que utilizamos geralmente na escrita, mas que na maioria das vezes a gente nem percebe, são coisas que saem, a gente faz naturalmente, mas que requerem um certo cuidado nessas regras, né? Hoje eu vou falar sobre ortografia, que também é um conjunto de regras, não nada mais é que um conjunto de regras que instrui como escrever as palavras. A escrita da língua portuguesa ela é normatizada por uma série de regras ortográficas gerais. E é graças a essas regras, né, que a língua escrita consegue reproduzir uma parte significativa da expressão oral. Como a gente trabalhou na aula passada, exatamente essa condição que acontece, essa mudança que acontece da oralidade para a escrita, né? Por isso que eu trabalhei com vocês a pontuação, a escrita como os monossílabos átonos, os tônicos, a tonicidade das palavras, tudo isso foi trabalhado nas aulas passadas para vocês poderem dar um próximo passo. E hoje o que a gente vai falar é sobre a ortografia propriamente dita, que a ortografia é a escrita da língua falada. Então, ela é essencial para essa manutenção da língua, porque ela é ela que preserva a unicidade da língua. Porque a língua ela é muito variável. Cada lugar que tu vai, ela tem uma forma de ser dita uma mesma palavra que modifica completamente. E essa regra é importante ser seguida na escrita justamente para não ter essa confusão. Qualquer falante da língua portuguesa vai entender um texto escrito. Independente da comunidade linguística em que a gente fala a língua, né? Porque existem vários países de língua portuguesa e nós temos a mesma regra. Porém, dependendo do país, essas letras elas têm fonemas variados, e é neste momento que ocorrem os erros na escrita, porque daí a gente pronuncia não só em outros países de língua portuguesa, mas aqui no Brasil também. Se mudamos de estado, muda a nossa escrita, né? Pode acontecer também de um fonema ter várias representações gráficas e ele ter aquele mesmo som, que é justamente o que a gente trabalhou nas aulas passadas, esse fonema que ele fica mais evidente através da pontuação, tu pode diferenciar ele para poder seguir adiante, né? Seguir em frente. Então, para começar aqui, eu pergunto para vocês, quem nunca ficou na dúvida se uma palavra era escrita com S ou com Z? Aí é que eu coloquei 3 exemplos aqui, né? De letras que tenham o mesmo fonema, palavras que têm o mesmo fonema, mas que são letras diferentes. S e Z, por exemplo. Portuguesa com S. Certeza com Z. Exemplo com X. Elas possuem
o mesmo som. Percebem? Sapato e mesa. Ela é a mesma letra, só que muda completamente diferente o fonema, o som dela. O sapato tem som de S e o mesa tem som de Z. Então, para isso que algumas regras elas passam a ser aplicadas, né? Para que se evite exatamente esse erro na escrita. Peraí, eu vou passar adiante aqui. Aí, aqui eu tenho algumas regras de ortografia. Por exemplo, quando se refere à nacionalidade e origem. As palavras utilizam sufixo ese e esa. Por exemplo, chinês, portuguesa, camponesa. O sufixo que indica o feminino é o isa, por exemplo, poeta, poetisa. Para juntar adjetivos e formar substantivos abstratos, os sufixos devem ser escritos com Z e ESA. Por exemplo, rápido, aí um substantivo, substantivar é rapidez. Leve, leveza, né? Então, enfim, quando a gente destaca essa ortografia como um dos elementos responsáveis, né, para a clareza de um texto e da comunicação, é necessário a gente ter em vista que essa padronização do sistema linguístico ela acontece de maneira seletiva. Ou seja, eles escolhem e mesmo nas questões de uso da língua, não importa se o contexto social, individualidades, elas deverão sempre são levados esses fatores em consideração. Então, essa regra ela tem que ser seguida na escrita de qualquer maneira, por isso que é importante termos conhecimento dessas regras. As dificuldades na ortografia do português. A ortografia portuguesa ela causa um desequilíbrio, né, cognitivo, que ela relativiza a ideia de equivalência entre sons e letras. Então, por isso que ela é tão, assim, diferenciada, né? Quando uma palavra tem em sua última sílaba o S, por exemplo, o verbo derivado utiliza também o S como isar, aviso, avisar. Quando não há condição anterior, por exemplo, S na sílaba final, utiliza-se o sufixo isar. Por exemplo, trauma, traumatizar. Sempre depois de o ditongo, utiliza-se o S. O ditongo, a gente já conversou, eu já passei o material sobre o ditongo, falei sobre o ditongo na aula passada, porque o ditongo ele também entra na fonética, no som, porque ele entra na separação das sílabas. Então, vocês lembram que é ditongo. Aqui, por exemplo, se eu tiver um encontro vocálico, né, que é um ditongo, que não se separa na sílaba, que aqui tem um exemplo, pousada, com certeza vai ser um S, não vai ser um Z posterior a ele. Se eu tiver um ou um ai, ou um i antes, vai ser o S, não vai ser o Z. Entenderam? Essa é uma regra que daí fica mais fácil, porque na hora da escrita tu não tem aquela dúvida. Também é obrigatório utilizar o S sempre nas diversas formas dos verbos. Querer e pôr. Por exemplo, quisesse, puséssemos. Parece meio estranho. Tem um monte de S na palavra, mas tem que cuidar. Se for esses verbos, tem que ser com S. Não importa se vai ser uma palavra derivativa, ela precisa ter, ela é escrita com S, é uma regra da ortografia. As palavras terminadas por já mantêm seus derivados também com J. Loja, lojista,
O mesmo vale para as formas verbais, por exemplo, viajar, viajo, viaje, viagem. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio sempre são escritas com G. Por exemplo, plágio, colégio, litígio, relógio, subterfúgio. As palavras terminadas em agem, igem e ugem mantêm o G na escrita. Por exemplo, aqui, viagem, vertigem e ferrugem. Aqui vocês vejam que viagem ela está escrita com G, porque aqui ela é o radical da palavra viajar, né? Aliás, ela é uma palavra substantivada. Aqui ela já está viage e viajo e viagem com J, porque ela está numa forma verbal, ela está sendo conjugada. Então, sempre que você vai conjugar, ela fica com J. Entenderam? Depois de ditongo, sempre se utiliza X. Exemplos: deixar, faixa, encaixotado. Olha o ditongo aqui também. Porque aí, no caso de tongo, se tem um som de x, é com X. Tendo a palavra como sílaba inicial em, usa-se o X, por exemplo, enxoval, enxaguar. Contudo, tem uma regrinha, se a palavra começar com em, sendo derivada de uma palavra escrita com CH, segue-se a origem da palavra. Por exemplo, encher vem de cheio. Ela tem um em antes, mas a palavra, o radical dela, era com CH, então ela continua com CH. Ai, desculpa, meu braço está doendo, gente. Vamos lá. Enfim, né? Uma coisa que eu acho importante, não sei, conversar com vocês, é que há ocasiões em que não é possível utilizar a grafia correta, pois a gente não tem certeza daquilo. Nesses casos, a gente pode recorrer a alguns recursos, né? Por exemplo, substituir a palavra por um sinônimo que vocês não tenham dúvida quanto à grafia desse sinônimo, lógico, né? Ou vocês podem também reformular a frase para evitar o emprego daquela determinada palavra que você não tem certeza. Procurar palavras do mesmo radical quando possível, por exemplo, aconselhar ou aconselhar, pensa assim que conselho. Conselho é com quê? É com. Se você lembrar que conselho é com S, você usa o aconselhar. Se você não lembrar se ele é com S ou com C, então não usa o conselho. Mas, como regra, conselho começa com C, ele tem S no meio. Portanto, a grafia só pode ser aconselhar, não é mesmo? Aí, escrever a palavra nas versões possíveis, a fim de contrastá-las, por exemplo, análise, por meio da diferença. Aí tu busca lá na memória, a lembrança de como a palavra estava escrita quando tu viu ela anteriormente. Por isso que é importante, muito importante, a leitura. Ler bastante é o básico para a gente poder escrever bem. E aqui é uma dúvida que sempre, né, incomoda as pessoas, muitas pessoas têm essa dúvida, que é sobre o mal ou o mal com L ou o mal com U. Daí eu coloquei algumas coisas aqui que fica mais. Eu coloquei aqui, né? Umas frases que ficaria mais fácil para a gente tomar como lembrança, tipo, por exemplo, o mal com o antônimo dele é o bom. Por exemplo, lembra do lobo mal? Mal de ruim, de gente ruim, um lobo mal, existe, vem um lobo bom. E aí, o mal com L, eu lembro, por exemplo, se eu tô mal, tô doente, ai, tô mal, gente, tô mal do meu braço aqui, quebrei meu braço.
é com L. O mal, eu estou bem, estou me sentindo bem. O mal com L é do bem. O mal com U é do bom. Ou o mal com U é do lobo mal, entendeu? O lobo bom. Procura gravar alguma frase para vocês, na hora da escrita, não se confundirem, poderem lembrar. É um joguinho que a gente faz com a cabeça da gente, lúdico, que a gente acaba não esquecendo. Isso é uma coisa lá da infância, que a professora lá do primeiro ano fazia, o lobo mal e o lobo bom. Eu tô mal ou eu tô bem? Né? O menino faz, por exemplo, eu tenho aqui, né, um exemplo, o menino fez mau uso do material, o menino fez bom uso do material, a garota passa mal, a garota passa bem. E aí também agora, né, essa aqui que é a mais complicada na hora da escrita, que é o uso dos porquês. Enfim, é uma das maiores dificuldades nas questões, né, de Enem e redações, é o uso dos porquês. Inclusive, já teve questões do Enem que entrou isso. São 4 casos, que embora eles soem iguais na escrita, eles são diferentes os casos, né? A maioria das pessoas, ela aprende que o porquê separado é usado na pergunta e o porquê junto na resposta. Ou seja, porquê separado, pergunta, porquê junto, resposta. Mas quanto os dois casos, aqueles com acento, como é que fica? Então, como usar cada um deles? O porquê separado e sem acento, ele é usado em perguntas lá no início da frase. Por exemplo, por que você quer estudar no curso aqui da UERGS? Por que você escolheu estudar aqui neste curso? Mas ele não é usado só apenas nesse caso. Ele pode ser também a combinação da preposição por, né, com o pronome que quando tu usa ele como um substantivo interrogativo, entendeu? Nesse caso, o porquê ele vem no início da frase e traz a ideia de saber qual é o motivo, qual é a causa, a razão ou circunstância de algo. Por que você quer estudar na nossa instituição? Por qual motivo você quer estudar no nosso curso? Ele pode ser usado como um pronome relativo, né? No meio da frase, ou seja, ele é usado para substituir o pronome interrogativo, que, e pode ser trocado por expressões como pelo qual. Por exemplo, se ele está lá, tu quer botar lá no meio da frase alguma coisa, tu quer usar o porquê, tenta substituir aquele porquê pelo qual. Se der para substituir, o porquê é separado. Entenderam? Agora, o porquê juntinho. Porque é o mais simples, ele é uma conjunção explicativa, ou seja, uma palavra que serve. Geralmente é o mais fácil de usar, porque quando está escrevendo lá, tu coloca ele tranquilamente na sentença e não dá problema. O mais chatinho de ver é esse. Então, por isso que sempre que tu for usar o porquê a uma pergunta, tu pergunta pelo qual. O porquê separado, ele sempre vai ser relacionado a uma pergunta, não importa se ele está lá no início, no meio ou no final da frase. No final da frase, tu vai usar ele com acento, geralmente. O segundo porquê, ele é mais uma conjunção, entendeu? Explicativa. Porque alguma coisa. Escolhi fazer esse curso porque ele é muito bom, digamos assim. Escolhi fazer um curso de pré-vestibular porque pretendo fazer meu provão do Enem. Entende? Tu está explicando por quê, então tu bota ele junto. Se eu estou explicando, eu amarro ele. Se eu estou perguntando, eu liberto o porquê, entendeu? Então, eu acho que
tá bem mais explicado esse tema do porquê, né? Agora, vamos ao o porquê com acento. O porquê com acento, ele é utilizado sempre no final da frase. Está com esta cara porque utilizado com sentido de motivo. Está na função de substantivo, portanto, ele será acompanhado do artigo o. Ele sabe o porquê desta escolha? Então, pode ver, ele está muito relacionado à pergunta também, né? Embora ele não seja tão comum, a gente não usa muito. Mas o último caso é mais simples, porque é um substantivo, né? Ele é um sinônimo para motivo, razão. Por quê? Vai perguntar por quê? Você se inscreveu no curso por quê? Mas eu peço desculpa aqui, pessoal, porque eu esqueci de colocar a vírgula, tá? Está com essa cara, vírgula, por quê? Acontece, né? Desculpem. E vamos ao tem ou tem. Aí esse já entra lá na conjugação verbal, né? No tempo verbal, porque quando a gente conjuga o verbo, a gente não falou sobre o verbo ainda, mas vocês lembram que o verbo tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele, e a primeira, segunda, terceira pessoa do plural, que é nós, vós, eles, né? Então, o tem sem acento, ele se refere ao verbo ter no presente do indicativo, sem o acento circunflexo, gente. Quando conjugamos na terceira pessoa do singular, qual é a terceira pessoa do singular? Ele, eu, tu, ele. Então, ele tem alguma coisa, ele tem, sem acento. Ele tem sem acento, mas eu quero falar que eles têm. Então, lá na terceira pessoa do plural. Então, eu coloco acento. É a única diferença que tem na conjugação do verbo ter. Lá na terceira pessoa do singular, ele vai estar sem acento. Eu tenho, tu tens, ele tem, sem acento. E lá na terceira pessoa do plural, eu mesmo tem, porém com acento. Então, quando eu vou formar uma frase com esta palavra, eu preciso ter uma noção dessa construção. Porque, por exemplo, se eu quero dizer que, por exemplo, ela tem 5 canetas, digamos assim. Eu vou usar o tem da terceira. Oi, pessoal, estão me escutando? Oi? Agora sim, o áudio tinha falhado Acabou por um minha luz momento. aqui, eu vou ter que ligar meus dados móveis e desligar meu Wi-Fi, porque. E aí eu vou tentar apresentar aqui no telefone. Peraí, eu vou ter que ligar o outro notebook, porque esse aqui estava ligado na tomada. Eu entrei na sala como visitante aqui no meu celular, então não consigo modificar aqui. Peraí que eu vou pegar meu notebook lá que tá com bateria. Só um pouquinho, por favor. Hoje
apagou a luz aqui. Tu me empresta o notebook? Ué, voltou. Peraí. Seu notebook tá carregado? Acho melhor eu pegar o teu, porque eu não sei se não vai faltar de novo luz aqui. A luz voltou agora, pessoal. Mas eu vou tentar usar esse aqui, vou deixar o outro ligado aí, qualquer coisa eu acesso nele. Já voltou a internet ali? Provavelmente não. Tá meio complicado, pessoal. Ontem aconteceu a mesma coisa, faltou um pouco a luz, eu não sei, eu acho que eles estão fazendo algum tipo de... Estão arrumando alguma coisa com o temporal, né, que deve ter caído aqui na volta. Eu não fiquei sem luz no dia do temporal, mas a redondeza aqui teve muitos lugares que teve problemas. Ficaram sem luz. Vai continuar aí? Ou tu vai usar esse aqui? Abre ele e deixa aí do lado aí, que caso faltar eu pego, porque aqui já tá tudo aberto, é mais fácil pra mim. Tá. O pessoal deve ter caído todos. Oi, pessoal, ouvindo? Tá me ouvindo, Patrícia? Hoje tá, né? Estamos te ouvindo. Pessoal, agora voltou. Eu consegui ligar aqui. Eu vou usar esse aí que tá melhor, o áudio dele, né? Uhum. Mais ou menos, na verdade. No fone de ouvido? Mais ou menos. Pessoal, estão me ouvindo? Me desculpem, viu? Mas não esperava que fosse ficar assim. Ontem Tá me aconteceu ouvindo? isso também, faltou luz Sim. e depois voltou de novo. Tá, tô ouvindo também. Tá nos ouvindo, Patrícia? Patrícia? Nos ouvindo? Alô? Vou tentar ver aqui. Não. A reunião não está aqui no meu Meet. Vou tentar na agenda aqui. Tentar entrar direto aqui para o meu celular, que pelo menos aqui tem entrar com a conta institucional. Tá me ouvindo, Patrícia? Ai, não dá, tá muito ruim. Patrícia, tá nos ouvindo? Deu. Tá, gente, então eu vou tentar agora voltar de novo. Desculpa aí o transtorno, mas faltou luz e o meu notebook não estava carregado, estava na tomada. Então vamos continuar aqui nos porquês. Aonde a gente estava mesmo? Nos porquês, né? Não, os porquês tu já passou. Nós estávamos no TEM.
Qual? Me ouviu? Ah, tá, peraí. Ah, não tem, né? Bom, esse eu concluí também, né? Sim. E aí, então, eu vou lá para a próxima, que é as palavras homônimas. As palavras homônimas, elas têm significados diferentes, mas elas... Ai, gente, eu tenho que gravar, né? Tá gravando ainda? Ah, tá gravando. Eu corto para ti, não tem problema. Pode continuar daí. Tá. As palavras homônimas, elas têm significados diferentes, mas não são escritas de maneira igual ou possuem a mesma pronúncia. Aí aqui eu coloquei uns exemplos, né? Lembrando que um material que eu vou colocar lá no Moodle, ele é mais completinho. Aqui eu coloquei o que é mais lembrado, o que é mais falado, para a gente poder, né, ter uma aula mais dinâmica, passar mais rápido. Por exemplo, aqui, o acento com C, sinal gráfico. Acento com S, lugar de sentar. Concerto de música com C, né? Concerto, reforma com S. Acender com C é de incendiar, iluminar. Acender com SC é subir, acende, né? Coser é costurar quando é com S. E com zer vem de cozinha, né? Então, de cozinhar, cozer, cozinhar e cozinha, tudo com Z. O censo com C é uma estatística, uma contagem. O censo do IBGE, por exemplo, né? O censo com S é juízo. Bom senso com S. Caçar com cedilha é capturar um bicho, prender. E caçar com 2 S é anular. Por exemplo, uma pessoa, quando é eleita, ela é caçada com 2 S. Quando as pessoas vão caçar, eu espero que não caçem, né? Mas se vai caçar, ela vai caçar com matar um bichinho, por exemplo, ela caça com C cedilha, tá bom? Cerrar com 2 R's, aliás, com 2 R's, com C, é fechar a porta, ou fechar qualquer coisa, fechar, cerrar. Cerrar com um S é cortar, cerrar com serrote, cerrar, vem de serrote, né? Com S. Externo, com S, é o nome de um osso. Externo, com X, é lá fora. Cessão, com 2 S, é o ato de ceder. Eu cedo alguma coisa, eu tô fazendo uma cessão para você. Eu estou fazendo uma cessão com cedilha, não faço cessão nenhuma, porque cessão com cedilha, eu estou indo a uma sessão, um setor, a seção que cuida sei lá, dívidas do SPC. A sessão, espaço de tempo. Por exemplo, cessou alguma coisa, sessão, a próxima sessão de cinema vai começar a tal hora. A sessão de cinema atual terminou. Só vamos poder ver a próxima sessão do cinema, com 2 S's. Aí temos também as palavras parônimas, que têm sentidos diferentes e apenas semelhança na escrita ou na pronúncia. Então, isso dá muito, muito erro. Porque a pessoa, às vezes, está distraída e acaba falando que eu não sei o comprimento da minha mesa, entendeu? Por exemplo, mas então, o comprimento é uma saudação. Oi, tudo bom? O comprimento, que vem de centímetros, é o tamanho.
A medida de alguma coisa é o comprimento. O flagrante é no ato, algo que tu viu agora, pegou no flagra, no flagrante. E o fragrante é o perfume, cheirinho, que fragrância maravilhosa desse perfume. E a descrição é o ato de escrever. Eu estou descrevendo alguma coisa aqui. Eu vou descrever como é que alguém está vestido. Eu vou descrever o caminho para chegar até a minha casa. A descrição já é a qualidade de alguém em ser discreto. Eu sou muito discreto. Eu não falo sobre a minha vida porque eu sou muito discreta. Infligir é aplicar. Infringir é desobedecer. O motorista bêbado infringiu a lei de trânsito que é proibido o consumo de bebida alcoólica. E, por exemplo, né? Deferir é conceder alguma coisa. Por exemplo, quando eu me inscrevi para alguma coisa e aí eu vou lá olhar, minha inscrição foi deferida. Ela foi aceita. Foi concedida para mim, eu vou fazer o concurso público agora, porque a minha inscrição foi deferida. Eu vou conseguir entrar na universidade, vocês vão conseguir entrar na universidade, porque a inscrição de vocês, com a nota da prova do Enem, foi deferida. Ok? Diferir é adiar, discordar de alguma coisa. A gente diferiu completamente sobre alguma coisa. Eu discordo, eu estou diferindo de algo. As nossas opiniões diferem por tal coisa. E ratificar é confirmar alguma coisa. Retificar vem de correto, de corrigir, retifica, corrige. Emergir é subir à superfície. Imergir é mergulhar. Tráfico é trânsito. Tráfico é um comércio ilegal de qualquer coisa. Tráfico, todo mundo sabe o que é. Tráfego, às vezes, causa uma certa estranheza. Tráfego. É uma palavra até meio difícil de falar, né, gente? Eminente, ilustre, iminente, que está para ocorrer. É um ato que vai estar prestes a acontecer. É um ato iminente. E Vossa Eminência, o senhor juiz, por exemplo, é um pronome de tratamento, pode ser usado, né? Vultoso. É volumoso, é vultoso. E vultuoso é inchado. Até nesses termos eles são meio parecidos, né, gente? Bom, com isso, eu acho que esse tipo de palavras, tanto os homônimos, né, quanto os parônimos, eles não tem uma regra, entenderam? Mas eles são palavras que é muito importante memorizar. Por isso que eu coloquei aqui, entenderam? Porque às vezes a memória da gente puxa e a gente vai lembrar daquela palavra, vai lembrar que leu em algum lugar, ou vai associar ela a alguma coisa e vai lembrar de como ela vai ser escrita, ou qual é o sentido dela, né? O que ela significa. Aí aqui eu coloquei uns exercícios simulados relacionados ao material que eu dei. O exercício 1 aqui é assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Bom, então aqui, eu não sei se vocês vão lembrar do material, mas deem uma observada. E qual vocês acham que está...
Como é que a gente pode começar a fazer isso aqui? Por exemplo, aqui, a primeira provavelmente está certa, não é mesmo? Agora, a segunda... Nossa, que barulho. Desculpa aí, gente, tem um barulhão, né? A primeira, paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. Alteza, a B. Empresa. Francesa. Miudeza. A terceira, a C. Cuscuz. Chimpanzé. Encharcar. Encher. A D. Incenso. Abscesso. Obsessão e Luiz. A quinta, chinesa, marquês, garrucha, meretriz. Qual delas vocês acham que está certa? Creio que a correta seja a D. A, B? D. D? Essa mesmo. Tem certeza? Olha só. Por exemplo, aqui no A, tem uma palavra que tá errada ali, escrita na D. Por uma regrinha. Acho que obsessão tá errada, né? Se eu não me engano. Não, a obsessão tá certa, mas, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, como tem um C, ela precisa ter um S aqui, o abscesso. Ele precisa do S. É a regrinha do SC. Então, aqui a correta, na verdade, é a A. Aí, aqui eu coloquei na 2 um texto, né? Essa aqui, como essas regras eu passei bem lá no início, fica mais difícil de pegar, mas eu vou colocar o material lá e vocês dão uma olhada. E eu vou colocar exercícios também daí, tá? Aprendi com os índios a respeitar seu conhecimento detalhado de toda a floresta em que vivem. Tem nomes para cada rio ou igarapé, para cada árvore, para cada arbusto, para cada animal, para cada inseto. Comparados conosco, eles são gente que vive aqui há milênios. Nós somos recém-chegados, ignorantes, só capazes de destruir. Eles sabem viver na mata, deixando-a viver eternamente. Sua adaptação ecológica é um extraordinário exemplo de sabedoria dos povos da floresta. Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. A forma verbal tem. Olha, lembra da forma verbal tem. Terceira pessoa do plural. Eles têm. Poderia ser substituída por existe, sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos do texto? Aqui, ó. No texto 1, no parágrafo 1 aqui, ó. Tem nomes para cada rio ou igarapé, para cada árvore, para cada arbusto. Então, se eu tirar o tem e colocar existe nomes para cada rio ou igarapé, vocês acham que ficaria legal? Porque Estaria olha só, errado, olha a porque concordância. existe Tem é tá no plural? plural, né?
Existe Então, como. essa alternativa, qual a correta? É a certa ou errada? Se não vai causar prejuízo, a correção gramatical, ela está certa ou está errada? Se eu substituir o tem, o existe pelo tem, aliás, o tem pelo existe. Estaria errado? Daí. Muito bem, certíssimo. Agora vamos à terceira aqui. Aqui eu coloquei frases, né? A pergunta é a frases em que há erros de ortografia é. A primeira lá. A afirmação de que nossa ajuda não foi espontânea põe em dúvida a decência e a honradez de quem falou. Nem sempre o lazer a que se dedicam é o mais adequado para seus problemas. Por isso existe a preocupação dos médicos em orientá-los cuidadosamente. Não há jeito de pormos em uso essas folhas de papel ao maço, porque elas são tão finas que se pode ver facilmente através delas. O assessor de imprensa não queria faltar com a descrição, motivo pelo qual não citou nominalmente os queixosos. Acostumados a debater tudo com o corpo docente, os administradores da escola puseram em discussão também o problema do número de vagas. Aqui tem uma regra de ortografia que está errada. Qual regra vocês acham que é? Qual a palavra vocês estão achando que pode ser? Eu achei que pode estar errado assessor na D. Assessor tá certo, porque é com 4 S's, né? Sim. Só fiquei meio na dúvida. Aqui, ó, lá na A, o que a gente vê, por exemplo, aqui, ó? Tem palavras erradas aqui. Qual vocês acham? Espontânea? Muito bem, tem mais uma aí. Não sei se honradez, essa palavra eu Isto, não na regra do conhecia, S. não conhecia muito bem essa palavra. Porque honradez com Z, né, gente? Porque honradez vem de honra, né? Então, lá na regra do S, tem que palavras derivadas de outras que já apresentem S, vão ser com S, né? Então, é a A. Tá certíssimo. E é isso, então, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês, né? Já são 3 horas. Eu não sei se vai desligar o Mudo hoje. O Mudo não, a gravação. Oi, pode desligar. Pode Ele desliga, finalizar. ele não vai desligar automático, da outra vez ele desligou automático. Não, é só quando tu sai, é só quando tu fecha a sala. Ah, tá. Então, o que eu gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal, né? Sobre a importância da ortografia, porque em função dos problemas que envolve a ortografia como convenção,
mecanismo linguístico e fator discriminatório, muitos pesquisadores propõem, né, uma convenção ortográfica essencialmente fonética, em que cada letra corresponde a um único som e vice-versa, porque incomoda essa coisa da escrita, tu precisar lembrar de regras para poder escrever corretamente, né? O objetivo deles até é fazer com que a ortografia seja um facilitador dessa comunicação. Outro empecilho de mais difícil equação surge nisso tudo, né? A hipótese de estabelecer um projeto assim tão grande, as pronúncias das várias comunidades linguísticas, faria com que houvesse vários registros escritos diferentes. Então, isso iria prejudicar demais a compreensão. E também afetaria a comunicação, porque até houve uma reforma ortográfica que criou algumas regras, bem poucas até, que modificaram, mas que não causou um tremendo transtorno, porque existem vários livros antigos que tinham sido impressos, que passaram a não ter valor, porque estavam fora da regra ortográfica, que mudou muito pouca coisa. Então, eu penso que a resolução é realmente a gente nos ater ao estudo dessas regras, a gente continuar a fazer bastante leitura, a escrever bastante e cuidar, porque a partir do momento que você percebe essa variação que existe das regras que são impostas, até mesmo sobre a pontuação, que são regras básicas, que são regras importantes, melhora até em 60%. A gente não precisa também memorizar tudo, mas vai melhorar bastante a gente tendo esse conhecimento das regras na hora da escrita, principalmente na parte fonética. Por isso, o estudo da divisão silábica, da acentuação gráfica, né? Que entra monossílabos átonos, monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, porque daí é um caminho que você vai seguir e vai facilitar quando chegar na hora dessas regras que são intensas, que são muito grandes. É isso que eu tenho para dizer para todos, né? Eu espero que tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima aula. Eu vou colocar daí nos grupos, eu ainda não tenho bem certeza do dia, porque eu vou fazer uma cirurgia, e aí a gente conversa sobre isso, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela aula. Boa tarde. Obrigada, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.